Bom dia, galerinha. Vamos começar nossa aula de espanhol? Antes que eu esqueça, tem alguém que esqueceu de se inscrever no canal. Veja aí quem é e se inscreve. Não esqueçam de comentar, porque é como se você estivesse respondendo a chamada. Quem está comentando está indo à presença para a caderneta. Valeu? Pergunta: o que significa caperucita roja? É o que a gente vai trabalhar hoje. Vamos lá? Alguém descobriu o que significa caperucita roja? Significa chapeuzinho vermelho. Lembra daquele conto infantil do Chapeuzinho Vermelho? Exatamente. Só que em espanhol o nome do conto é Caperucita Roja, que por sinal significa nada mais nada menos do que Chapeuzinho Vermelho. E aí a gente vai explorar dois personagens, né, muito importantes nessa história, que é a La Caperucita Roja, que é a menina, né, do Chapeuzinho Vermelho, e o Lobo Mau. Então, veja, o que significa dizer el lobo não sabe que é lobo hasta que le muestras la capa roja. A primeira coisa que a gente tem que fazer é saber que existe uma verdadeira história de La Caperucita, ou seja, existe uma história da Chapeuzinho Vermelho que é diferente da que vocês conhecem. Você sabe a história da menininha que foi passeando pela floresta, indo para casa da vovó e que o lobo ataca, enfim. A verdadeira história é que ela é, de fato, atacada pelo lobo. Por quê? Porque muito tempo atrás, tanto na França quanto na Alemanha, por exemplo, era muito normal existirem lobos que viviam na floresta ao redor de aldeias. Então, esses lobos atacavam as pessoas. E aconteceu um fato em que uma menininha que vestia um capuz vermelho foi atacada por um lobo. E aí os pais usavam essa história como uma forma de exemplo, uma forma de evitar que as crianças não adentrassem brincando pela floresta, porque seria perigoso para eles. Entenderam? Só que com o passar do tempo, as pessoas acharam que era uma história muito assim dramática, porque criança não podia ouvir uma história daquela que era quase uma história de terror, uma criança sendo atacada por um lobo. Então eles mudaram. Existem várias versões da história de Chapeuzinho Vermelho. Porém, todas essas novas versões, a Chapeuzinho Vermelho não morre, sendo que na vida real ela morreu. Eu falei em versões. O que é uma versão? Versão é você contar um fato modificando alguns detalhes. Isso é versão, que é diferente de paródia, que a gente vai trabalhar hoje. Vamos entender primeiro o que é uma versão? Veja, a história verdadeira conta o fato de uma menina ter sido atacada por um lobo. Isso é um fato. Porém, umas pessoas contavam a história de que a vovó ficou escondida dentro de um guarda-roupa. Outra pessoa conta a história de que o lobo engoliu a vovó inteira, e depois cortaram a barriga e tiraram ela viva, enfim. Outras contam que botaram uma pedra no pescoço e foi pro fundo do poço. Ou seja, existem várias versões. Isso é versão. O que a gente vai trabalhar hoje é paródia. O que é uma paródia? É uma imitação satírica. É uma imitação onde faz uma crítica, uma ironia, ou então quer brincar, né? A gente chama bromear em espanhol. Então, em outras palavras, eu digo assim: la paródia es una imitación satírica, es una cópia de uma obra com la intención de ridicularizarla. Porque o objetivo não é só se ridicularizar, mas principalmente fazer com que você dê risada daquilo, criticá-la ou inspiração para outra história. Por exemplo, a história de Chapeuzinho Vermelho, que em espanhol a gente chama La Caperucita Roja, existem várias paródias. Como eu disse, existem primeiramente várias versões e hoje em dia existem várias paródias, que são inspirações para outras histórias, que a gente também chama de intertextualidade. O que é isso? É a gente ver um texto e lembrar de um outro anterior, né, que você já tinha ouvido ou conhecia de uma outra situação anterior. Olha, aqui nós temos um livro, acompanhem, por favor, onde conta a história de La Caperucita de uma forma totalmente diferente, né? Isso é uma paródia. Veja, havia uma vez, no continente sudamericano, vivia uma débil niña chamada Venezuela Perobino Chávez. Veja, essa história faz com que a gente lembre da história de Chapeuzinho Vermelho, mas não é a mesma história. Isso aqui é chamado paródia, isso tem intertextualidade. É diferente da história de Chapeuzinho Vermelho, que você conta a mesma história, mudando apenas alguns detalhes, tá? Essa outra história é um livro, né, trabalhando literatura infantil, onde conta a história do lobo bueno, fazendo a oposição de tudo.
Quem é mazinha é a menina, não o lobo. O lobo se torna bonzinho. E ele explora bastante vários detalhes da história, porém, trazendo sempre uma oposição a cada aspecto. Então, gente, há paródias falando sobre a Chapeuzinho Vermelho, ou seja, La Caperucita Roja, no cinema, na música, na literatura infantil, até em tirinhas. Veja esse exemplo. La Caperucita Roja por Quino. Vocês lembram, né? De Mafalda, de Quino, dos personagens que são criados por Quino, mas que são anônimos. Vocês estão lembrados disso? Então, ele faz essa brincadeira com La Caperucita Roja, que é nada mais, nada menos do que uma intertextualidade. Como ele busca a graça, como ele busca trazer uma reação de comédia, a gente chama de paródia. Há paródias no cine, como las películas de la serie Scary Movie, que hacen una imitación ridicularizando todas las películas de terror. Y la música, como el grupo Massacration, de los brasileños Hermes y Renato, que imita los grupos de heavy metal. E também em la literatura, La Chica de la Capa Roja. Gente, esse filme que faz uma intertextualidade com o Chapeuzinho Vermelho é quase um filme de terror. Vamos começar o nosso primeiro assunto da terceira unidade. Para isso, precisamos resgatar o futuro imperfeito regular, já estudado lá na segunda unidade, tá bom? Por quê? Porque serve como base para o assunto da terceira unidade, que é o futuro imperfeito, porém irregular. Veja, o regular, ele mantém o mesmo radical e as mesmas terminações, tanto na primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Veja, ó, é. Apesar de ser a primeira conjugação terminados com AR, a segunda conjugação com ER, a terceira conjugação com IR, embora haja essa diferenciação, quando você conjuga, você mantém a mesma terminação, tá vendo? Embora haja as vogais temáticas diferentes no infinitivo, quando você conjuga no futuro, o que acontece? Você vai ter a mesma terminação. Eu cantarei, eu comerei, eu pedirei. Preste atenção nisso, tá bom? E olha, quando a gente usa essa terminação, mesmo quando o verbo é irregular, ele não vai se modificar, pessoal. Não vai. Preste atenção. Vejam aqui, acompanhem comigo. Ó. É, a, as, emos, eis e an. Observe que é igual. É, as, a, emos, eis e an. Não mudou. Então, por que ele é irregular? Ele é irregular porque o que muda é o seu radical. O verbo caber vira cabre. Desci vira dir. Abe vira abre. Então, você vai modificar o radical e aí você vai combinar com a terminação, que é a mesma lá do regular, e nós formamos o nosso futuro imperfeito irregular. Gente, o primeiro passo que vocês devem fazer para estudar para esse assunto é aprender a modificação que fica no radical, tá? É a dica que eu dou para vocês. Então, senta e aprende. Então, perceba que o verbo desci vira dir, beni vira bendre, caber vira cabre, poner vira, aqui faltou o ó, pondre, poder vira podre. Observe a diferença do poner para poder. O poner tem um N e o poder não tem. Salir vira sadre, AB vira abre, valer vira valdre, AC vira arre, o C é trocado pelo R, atenção. Querer, o R fica dobrado, é redoble, querer. Saber vira sabre e tener vira tendre. O que faz? Você pega esse radical modificado e acrescenta as terminações. Essa é a fórmula para vocês conjugarem o verbo no futuro imperfeito e irregular. Então, vocês vejam. Di com E, eu direi, tu dirás, ele dirás. Nós outros diremos, vós outros direis, eles dirão. Bendré, eu bendré, tu bendrás, ele bendrá. Nós outros bendremos, vós outros bendreis, eles bendrão. Cabre, eu cabrei, tu cabrás, ele cabrá. Gente, aqui, ó, tô vendo só agora que não tem esse S. Tirem esse S daqui, tá? Presta atenção. Tira esse S. Pronto, tirei. Então, eu cabrei, tu cabrás, ele cabrá. Cabremos, cabreis e cabram. Poder. Eu podrei, tu podrás. Olha a diferença de podré, podrás e podrá. Tá? Pondré, podrás e podrá. Repetindo. Podré, podrás e podrá. Verbo poder. Pondré, pondrás e pondrá. Verbo poner. Estudem. Dessa forma, se for pedido para vocês conjugarem, conjugue o futuro imperfeito. É a mesma coisa de conjugar o futuro simple. Presta atenção. Simple é o mesmo imperfeito.
E aí eu peço os verbos irregulares. Eu peço que vocês conjuguem o verbo querer. Como é que vocês vão conjugar? Yo querer, tu querás, ele querá, nós outros queremos, vosotros quereis, ellos querrán. Hacer, yo haré, tu harás, ele hará, nós outros haremos, vosotros hareis, ellos harán. Decir, yo diré, tu dirás, ele dirá, nós outros diremos, vosotros direis, ellos dirán. Tener, yo tendré, tu tendrás, ele tendrá, tendremos, tendreis e tendrá. Repito, preste atenção nesses dois aqui, ó. Poner e poder. Pondré é diferente de podré. Pondrás é diferente de podrás. Pondrá é diferente de podrá. Por que eu chamo atenção nisso? Porque existem várias questões de Enem e de vestibular, onde eles fazem assim uma confusãozinha entre o poner e o poder, somente porque há uma única letra que os diferenciam, que é o N. Beleza? Aqui eu trouxe uma tabela, onde eu tenho todos os verbos que eu irei cobrar de vocês nas avaliações. Esses verbos, todos eles são irregulares. É o futuro simples ou, como eu disse, também pode ser chamado futuro imperfeito. Todos eles são irregulares, portanto, vocês devem perceber que há mudança em la raiz. O que é a raiz? Radical, mesma coisa. O tener vai se transformar em tendrem, ou seja, yo tendré, tu tendrás, ele tendrá, nós outros tendremos, vosotros tendreis, ellos tendrán. O verbo venir vai ficar como? Yo vendré. O verbo poner, pondré. O verbo poder, podré. O verbo saber, sabré. O verbo decir, diré. O verbo querer, querré. Haber, abre. Hacer, haré. Caber, cabré. Valer, valdré. Salir, saldré. É preciso estudar. Acho que vocês entenderam a formação do verbo. Isso é importante que vocês tenham essa compreensão. Que o radical, ele se modifica, mas a terminação não. E quais são os verbos que são irregulares? Você que vai exigir que tenha essa modificação. É importante que vocês sentem, estudem aquela tabelinha para saber quais são os verbos que são irregulares e como é que vai ficar a sua raiz, como é que vai ficar o seu radical. Porque a terminação, vocês já sabem, se vocês já aprenderam lá para a segunda unidade, é a mesma terminação que vocês vão usar aqui na terceira unidade. Por isso, eu estou pedindo que vocês conjuguem todos aqueles verbos no caderno de vocês para que vocês tenham a tabela na mão para poder estudarem. Tá? Quais são os verbos? Tener, poner, venir, poder, saber, decir, querer, haber, hacer, caber, salir e valer. Esse exercício deve ser considerado como material para estudo das avaliações. Valeu? Caminamos sobre fuego, pero nadie pudo amarte como yo. Amor, no vuelvas, amor, dame, amor, excusas tontas para amarte. E chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Meninos, tem que estudar, tá? Conto com vocês. Um beijo, um abraço. Até semana que vem.